Antes de adentrar no tema e texto e mensagem, eu preciso lembrar os irmãos duas coisas importantes. A primeira, Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, salvo engano. Todas as coisas, todas, quer seja boa, quer seja ruim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui, levante a mão. Então, tudo que lhe sobrevier, de bom ou de mal ou de ruim, vai contribuir para o seu bem. Glória a Deus. Não se esqueça, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo lugar, o salmista Davi, ele disse o seguinte: foi-me bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Seguramente nenhum de nós gostaríamos de passar por aflições. Jeremias foi lançado no calabouço, ficou a pão e a água, e aquilo foi terrível, mas o salmista diz: foi bom ter sido afligido para aprender os teus estatutos. Quem perdeu a escola bíblica dominical perdeu uma grande lição na vida. Uma lição sobre murmuração. Glória a Deus. Então quem perdeu de crescer um pouco. Como quem perde também a um culto de doutrina, de ensino. Doutrina, ensino. Estou falando de ensino. O nosso tema é triunfando sobre as adversidades. Eu falei o quê? Triunfando sobre as adversidades. Com base no texto em que nós lemos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Esta palavra triunfando ou triunfo está relacionada a três coisas. A palavra triunfo está relacionada a três coisas. A primeira delas é fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. Está escrito em Hebreus 11, 6. Então essas três coisas. Primeiro é a fé. Segundo é a obediência. Deus não conta com filhos desobedientes. Porque Deus, irmãos, tem muitos filhos de muitas naturezas. Mas ele conta mesmo com os filhos obedientes. Você não lembra de Gideão, não é? Deus escolheu a Gideão, irmão. Não era porque ele fosse um coitadinho, não era porque Deus queria promovê-lo, não. É porque viu nele um homem, um moço de obediência. E ele escolheu Gideão para dar ao seu povo, a nação de Israel, livramento das mãos dos midianitas. Eles já estavam nas mãos dos midianitas há 7 anos. Eles abandonaram as suas casas para não morrerem e foram morar em cavernas, em covas. Por que 7 anos? Durou 7 anos. Porque Deus estava precisando de um homem, mas de um homem obediente. Um homem que fosse um verdadeiro servo. E o servo, o que ele sabe dizer é sim, Senhor. É diferente, né, irmão? Glória a Deus. Então, Gideão reconheceu a sua fragilidade, a sua pequenez, e ele declarou a Deus: porque eu,
da nação de Israel, a minha tribo é a menor. E dessa tribo menor, eu sou o menor. Deus disse: serve. Deus não conta com gente orgulhoso, soberbo, arrogante, né? Deus não conta. Deus conta com o simples, com o humilde, porque o simples e o humilde aprendeu de Jesus. Eles aprenderam de mim, que sou manso e humilde. Glória a Deus. Então, para a surpresa de Gideão, ele fez uma convocação aos filhos de Israel para defender a sua bandeira, a sua moeda, o seu sacerdócio, a sua pátria. Vieram 32 mil pessoas. Então, Gideão se sentiu recompensado por Deus. Entendeu que realmente Deus era com ele, sem dizer das provas que ele fez. Fez 3 provas. O tempo não dá para falar sobre isso, os detalhes. Mas dos 32 mil que estava com Gideão, ele venceu a guerra com apenas 300. Não é que ele não precisasse nem quisesse os 32 mil. Mas os 32 mil não eram aquilo que ele pensava que fosse. Porque, irmãos, Deus não trabalha com quantidade. Deus trabalha com qualidade. Às vezes você está cercado ou cercada de pessoas importantes, de gente fina, pessoas boas, de tapinha nas suas costas. Mas nem sempre aqueles que estão ao seu lado, ao seu redor, é com você. E só tem uma maneira de você saber quem está à sua volta é ou não é com você. É na hora da prova. Na hora da prova. Na hora da prova, só ficaram 300. Mas não era 32 mil, mas só ficaram 300. Por quê? Porque os 300 eram de verdade. Glória a Deus. Os 300 eram obedientes, eram fiéis, e sabiam que Deus era na vida de Gideão. Então aqueles 300 provaram que eles conheciam Gideão. Eu lembro-me de um fato, não inusitado, porque eu acredito que isso acontece muitas vezes, em muitos lugares, certo? De uma pessoa muito importante, mas muito importante mesmo, de uma posição elevadíssima, e era cercada de pessoas que chegavam até ali bajular. E a pessoa se sentia muito querida, muito amada. Mas o que aconteceu? Essa pessoa perdeu a posição que estava. No dia que perdeu, do outro dia, acordou sem ninguém perto, sem nenhum amigo. Porque esses amigos eram amigos, não da pessoa, mas da posição que a pessoa ocupava. Aconteceu comigo alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus. Eu tinha um amigo, e todo dia, sem exceção de nenhum, ele ia na minha casa. Meia-noite, 1h da manhã, 5 da manhã, atrás de um copinho de cachaça, que nunca faltava lá em casa, na minha adega, cachaça, bebida, dreia, uísque, montila, nunca faltou. E ele, lá em casa era mais barato, né, irmão? Era de graça. E às vezes ele se tornava inconveniente. Ele chegava de manhã, onde eu estava dormindo, ele batia na porta. Ô, seu Arnoldo, me desculpe, é porque, olha, pense a minha garganta como está aqui. Era um amigão. Aí, resultado, eu mudei dali, fui morar em outro bairro. E nessa mudança eu aceitei Jesus.
E o perdi de vista. E quando foi um determinado dia, passando por ele, ele olhou e disse: seu Arnoldo, fez aquela... Ah, o senhor precisa me dizer onde o senhor mora, que eu quero ir lá para a gente tomar aquela cachaça. Aí eu olhei para ele, eu ri. E eu disse: olha, meu amigo, é o seguinte, terei maior prazer em recebê-lo na minha casa, não mais para beber. Ele: como assim? Eu digo: não, beber mais não. Ele disse: não vai me dizer que o senhor agora é crente. Eu digo: exatamente isso. Ele disse: já estou indo, tchau. Assim mesmo, literalmente. Então, meus amados irmãos, triunfar tem a ver com fé, tem a ver com obediência a Deus e tem a ver com propósito de vida. Não basta passar pela vida, tem que se deixar uma marca. Não basta ser crente, tem que nascer de novo. Nós precisamos de motivações para estar na igreja. E essas motivações Deus dá aos obedientes. Quantas pessoas que não têm prazer na lei do Senhor, não medita na lei do Senhor e não ama a casa de Deus e se orgulham de ser crente. E em locais de conveniência, declaro: eu também sou crente, em locais de conveniência. Na hora do levante, se enclausura, se encolhe, ninguém nem sabe que ele é crente. Glória a Deus. E na hora que aparece um filisteu para falar mal da igreja e dos crentes, ele faz coro e diz: eu sou crente. Judas Iscariotes também era crente. Por isso não, o diabo também é crente. Mas para você triunfar, você precisa estar relacionado com essas três coisas. A fé, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em. Então, se o crente não for um crente espiritual, ele não adora, mas não tem como adorar, porque Deus é Espírito. Você já viu aqueles movimentos gospel, que as pessoas dançam para lá, todo mundo para lá, todo mundo à direita, todo mundo à esquerda, que pulam, tira o pé do chão. Eu não sei em que isso edifica. Talvez seja bom para o corpo, né? Para queimar calorias. E tantas outras coisas que inventam por aí, que está desassociada com o ensino da palavra de Deus. Então, o que precisamos ver é a nossa fé, como ela está. O que precisamos ver são as nossas atitudes diante dos desafios a nós impostos. Se somos ou não somos obedientes entre o que Deus diz e entre o que o homem diz. Porque no mundo existem 3 tipos de vozes. Eu disse 3 tipos de vozes: a voz de Deus, a voz do homem e a voz de Satanás. E nós precisamos de um autoexame interior para saber qual destas 3 vozes nós estamos dando ouvidos. Você lembra do profeta velho? Glória a Deus. Que Deus mandou um recado, uma mensagem para o rei, e disse: não pare em casa de ninguém, vá lá
profetize e volte. Mas o profeta velho soube que tinha um profeta na cidade, mandou o seu moço atalhá-lo no caminho e convenceu ele a ir na casa. Ele foi lá, aliás, foi ele próprio. E quando chega lá, ele disse: não, mas a ordem, o que Deus me falou, Deus havia falado com ele, que eu fosse, desse a mensagem e não parasse nem comesse na casa de ninguém. Ele disse: não, pai, deixa disso. Isso é radicalismo. Oh, essa palavra, né, se usa muito. Radicalismo. Eu também sou profeta como você. Você já ouviu isso? Os faladores, os murmuradores, os críticos dizer: não, eu também sou crente. Eu lembro de uma garota que nos deixou, e eu acho tão lindo isso, irmão. Que as pessoas nos deixam e ainda diz, olha para mim assim, diz: pastor, o senhor é o meu pai e nunca vai deixar de ser meu pastor, mas eu não vou mais ficar aqui, eu vou para acolá. Glória a Deus. Já pensou? Que amor, irmão. Mas graças a Deus, todas as coisas contribuem. Não foi perda, foi livramento. E às vezes é livramento que Deus dá. Por isso que todas as coisas contribuem. Bom, e depois o nosso propósito. Qual é o seu propósito em ser crente? Entre os muitos, para mim o mais importante é entrar na cidade santa pelas portas. Na igreja você entra de qualquer jeito, no céu não. Na igreja você se passa por espiritual. Tem pessoas que tomam santa ceia ainda fumando. Pastor, sim. E a consciência? A pessoa não tem não? Tem, mas está cauterizada. E pessoas que tomam santa ceia em adultério? Pastor, e a consciência? Está morta. E são pessoas que muitas vezes discutem pela verdade. É como a democracia de hoje, né? Os defensores da democracia, que rasgaram a Constituição, mas estão defendendo a democracia, não sei que democracia. Então, ora, eu sou filho de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Eu sou embaixador de Cristo. Eu sou representante do céu aqui na terra. E tenho que andar e viver como o tal. Eu não posso viver como eu quero viver. Não, senhor. Então por isso nós escolhemos esse texto, triunfante sobre as adversidades. Por que sobre as adversidades? Porque desde que Jesus, feito homem, se apartou de nós, a saber, a igreja, ele disse: não se turbe os vossos corações. João 14. Creiam em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. Ele já foi, já preparou. E quando eu preparar lugar, virei outra vez. Nós estamos esperando para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Está de pé essa proposta de Jesus.
Para quem? Para a igreja, para mim, por você. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, não estou falando aqui de ministérios, não estou falando de placas denominacionais, não estou falando, a igreja sempre cresceu, a igreja sempre avançou, quando as coisas estavam muito, mas muito, muito mesmo difíceis. E quando a gente começa a adentrar, deixa as boas novas de Cristo, a saber, o Evangelho, adentra em Atos, que é a história da igreja, então você vai observar e ver que desde o seu nascedouro, a história nos ensina como triunfar sobre as adversidades. Sobre a adversidade. Como triunfar, como vencer, como superar as adversidades. Glória a Deus. Até porque Jesus Cristo, lá em João 16, 33, salvo engano, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele venceu para quê? Para você vencer também. E este poder que lhe deu vitória sobre o mundo, ele deixou este poder com a sua igreja. Então a igreja na terra, ela é poderosa. Por quê? Porque ela está nas mãos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando você vai lá para Apocalipse, você vê que João ouviu uma voz. A primeira coisa, a primeira revelação foi ouvir. A segunda foi ver quem falava com ele. E o que ele viu? Ele viu a igreja na sua plenitude. 7 castiçais, ali representa a igreja na sua plenitude. E o que aconteceu? Ele viu que no meio estava um semelhante ao Filho do Homem. Aleluia. E os pastores na mão dele. Aqui na mão dele. Então, para você ferir um pastor, matar um pastor, é fácil. Por quê? Porque pastor não usa arma, pastor não sai na tapa com ninguém. Estou falando de pastor, não estou falando quem tem o nome de quem vive mas está morto. Estou falando de pastor. Glória a Deus. Só que só tem um pequeno problema. Você tem que arrancar este pastor da mão de Deus. Olha para o irmão que está perto de você e diga: dá para você arrancar o pastor da mão de Deus? Mas por que isso, pastor? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que o pastor foi dado à igreja. Não foi a igreja dada ao pastor. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é dono da igreja. O pastor não é dono da renda da igreja. Não. O pastor foi dado à igreja. E dado para quê? Para meter o pau nos crentes. Foi para isso que ele deu? Não. Foi aperfeiçoar os santos. Porque existe muito tipo de santo, irmão. Minha mãe dizia santinho do pau oco. Existem muitos tipos de santo. Existe o santarrão, né? Aquele que é superior e maior do que todo mundo, é o topado, né? E a Bíblia diz: não sejais demasiadamente justo. Não seja demasiadamente justo. Eu costumo dizer que todos os extremos são perigosos. Mas vamos ver aqui o que aconteceu, estava acontecendo. Versículo 23, o que é que diz aí? Solto eles
quem foi solto? Quem foi solto? Pedro e João. Eles aqui é o sujeito, né? Pedro e João foram soltos. E quando eles foram soltos, eles foram para os seus e contaram tudo e lhe disseram, ou seja, deram testemunho do que havia acontecido com ele nas mãos dos principais, dos sacerdotes e dos anciãos. Por quê? Eles foram, para você se inteirar da história, eles foram presos e foram levados para o Supremo Tribunal dos Judeus de Jerusalém, que era o Supremo Tribunal, para serem julgados e condenados pelo crime hediondo que eles cometeram. Dois homens super perigosos. O que foi que ele fez, pastor? Eles estavam indo para a oração. Apareceu na entrada do Templo Formosa um paralítico. Pediu a ele uma esmola, ele não tinha dinheiro, estava liso. E eram pastores, estavam lisos. E disse, não temos prata nem ouro. Aí Pedro disse, mas o que temos isso te dou, levanta e anda. O cara levantou e entrou no templo pulando, dando glória a Deus. E pronto. Foi o suficiente para que eles fossem presos. Isso, flagrante delito. Hoje não é diferente. Hoje você pode ser perseguido porque é bom. Você pode ser perseguido porque está fazendo bem. Você pode ser perseguido porque está falando a verdade. Por que, pastor? Isso. Porque o mundo jaz no maligno. E não existe comunhão entre luz e treva. Estou falando de Bíblia. Não existe. Se você anda na luz, você é luz. E quem é luz, incomoda. Incomoda o que e a quem? As trevas. Por quê? Porque a luz desfaz as trevas. Aonde a luz chega, o que acontece com as trevas? Desaparece. Aonde chega a verdade, a mentira se esconde. Aleluia. E quando a mentira foge da luz, para se justificar, ela vai contar, a mentira vai contar uma narrativa, para convencer as pessoas que a luz está errada. Quem entendeu? Minha mãe dizia que poucas palavras para o bom entendedor basta. Em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, deixa ver os versículos. Versículo 13. Versículo 14 e 15. Palavra de Jesus. Está aí na tela, você pode observar. Jesus disse o quê? Vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Eu e você. Nós somos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Pode não. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, para que toda a casa receba luz. Versículo 16, toda a igreja, 1, 2, 3 e já. Assim, desta maneira,
Agora eu pergunto, pense você numa via pública, ou numa praça pública, ou num estabelecimento comercial, falando mal da vida do seu irmão. Você está resplandecendo? Não. Pense comigo. Você está engrandecendo o nome do Senhor? Sim ou não? Não. Deus está sendo glorificado com seu testemunho de falar mal dos irmãos? Eu já ouvi muito essa expressão. Roupa suja se lava na praça. Em casa. Não, pastor, porque a igreja está cheia de erros. Concordo. Aí eu me lembro das palavras de Jesus. Você quer tirar um argueiro do olho do teu irmão e não ver a trava que está no seu? Você não é da igreja? Não existe na terra igreja perfeita. Não existe. Entre aspas, e existe. Por exemplo, considerando todos que estão diante de mim, daqui para lá, todos nós, essa união de crentes se chama igreja. Agora eu pergunto, se a trombeta tocar agora, será que todos é a verdadeira igreja? Por quê? Porque a verdadeira igreja vai subir. E quem não é verdadeira vai ficar. Exemplo. Jesus estava no meio dos 7 castiçais. Ou seja, ele estava no meio da igreja. E entre aquelas igrejas estava Filadélfia, amor fraternal. E estava também Laodiceia. Jesus estava dentro de Filadélfia, mas estava fora de Laodiceia. Então aqui pode sim termos o mesmo cenário. O Senhor está dentro da vida de alguns e não está dentro da vida de outros. Por quê? Porque Ele está dentro da luz e está fora das trevas. E para isso Ele levantou pastores. Para quê? Para aperfeiçoar os santos. E o pastor trabalha incansavelmente. Estou legislando em causa própria, não. Você pode dormir a noite toda. Você pode acordar a hora que você quiser. O pastor não pode. E olhe que ele não tem patrão. Olhe que ele não bate cartão. Mas ao amanhecer de cada dia ele tem que descer para se ajoelhar aos pés de Jesus, para orar pelas ovelhas que o Senhor lhe confiou. E a recompensa, pastor, dele é no céu, é com o Senhor. Porque aqui ele é medido, na sua maioria das vezes, injustamente. E subjugado, não é nem julgado, é subjugado por aquilo que ele não disse, por aquilo que ele não falou. Dá só um pequeno exemplo no nosso meio. Eu disse aqui, numa reunião com todos os obreiros do campo, eu disse: olha, irmãos, nós precisamos orar. A igreja está enfraquecendo. Os senhores lembram? Está enfraquecendo. E se a gente não orar, o inimigo vai tomar terreno. E eu disse: sabe como é que vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: responsabilize 2 obreiros, deixe na porta. Primeiro você avisa no altar, e só começa na outra semana esse processo. E fica 2 obreiros na porta, e quem for chegando
vá dando um alô para ele. Ó, irmão, lembre-se que hoje é oração. Isso culto de sexta-feira nas congregações, que é o terça nosso. Olha, irmão, oração, oração, oração. E se o irmão entrar e fizer só a oração do atirador de espingarda, né? Porque o atirador de espingarda bota um joelho no chão, o outro não fica no chão. E pá, aí levanta. Terminou, já deu o tiro dele. Não. Aí você vai lá e diga, meu irmão, vamos orar. Agora, se o irmão não pode estar doente, tudo bem, fica orando sentado. Aí eu dei essa mensagem a título de ajuda. Tá bom. Aí chega um irmão aqui escandalizado. Um obreiro nosso aqui da sede. Aí disse, pastor, o senhor sabe o que está acontecendo? Disse, não. Disse, congregação tal. O que foi que está acontecendo por lá? Deixa, o dirigente, que a maioria eles chamam de pastores, né? O pastor de lá disse que o Senhor mandou dizer que todo crente tinha que dobrar o joelho, e se entrasse e não dobrasse o joelho, os dois obreiros iam lá, e disse assim com essas palavras, pegasse ele pelas asas, levantasse e jogasse fora na rua. E os irmãos ficaram virados comigo, eu não sabia. Quem foi que disse? O pastor. Irmãos, vocês lembram de Estevão? Cheio de fé, boa reputação, cheio do Espírito Santo, diácono da igreja. Mas levantaram uma calúnia. E ele foi ser julgado no sinédrio. E quem caluniou sabia que perdia a causa, porque não tinha provas. Porque o problema não é caluniar, tem as provas. Aí disse, vou perder na causa, já sei o que é que faço. Aí arrumou falsas testemunhas, pagou. Porque dinheiro é uma coisa terrível. Dinheiro é bom, mas o amor dele é a raiz, disse Paulo a Timóteo. O amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Pagaram as testemunhas. Eu estava certo que Estevão estava certo. Eu estava certo que Estevão estava certo. Que aquela causa ele ganharia, que Deus reagiria. Não foi o que ele pensou. Deus se manteve quieto e calado e não disse nada. E ele perdeu a causa. E perdeu a causa. Já levaram ele aos empurrões para matá-lo fora dos muros da cidade, porque ele não foi achado digno de morrer dentro. Aí eu pergunto, esse crime é hediondo. Quem vai pagar a conta dele? Nem vai ser tanto quem jogou a pedra. A conta maior vai para aquele que caluniou. Por quê, pastor? Porque está escrito que Deus não terá o culpado por inocente. Porque está escrito, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isto ele colherá. Imagine, irmão que semeia contenda entre irmãos. Irmão que calunia irmão. Irmão que mente contra irmão. E hoje, tem pessoas que têm prazer, nem ora, não tem tempo de orar, só nas redes sociais. Fofocando, ouvindo e dizendo fofoca, falando mal da vida do povo e fazendo juízo temerário. E Deus olhando, dando corda. Mas a igreja primitiva, ela cresceu em meio a tudo isto. Observe que foram eles soltos
E foram para os seus, os principais, os sacerdotes, os anciãos, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizestes os céus e a terra, o mar, tudo que nele há, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque bramam as gentes. Observe esse versículo, versículo 26, por favor. Bota aí na tela. Toda a igreja, observe. Levantaram-se, isso eu vi agora quando estava fazendo a leitura. Levantaram-se, número 1, os reis da terra. Número 2, os príncipes se ajuntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Então nós temos aqui, quem se levantou contra? Os reis, os príncipes, e ainda tem mais. Eu marquei aqui, versículo 27. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram. Quem se ajuntou? Não só os herodianos, mas também Pôncio Pilatos com os gentios. E o que mais? E quem mais? E a igreja. Até os crentes se juntaram a estes miseráveis pecadores, fazendo a mesma obra. E onde vão se encontrar depois? No inferno. Pastor, isso é discurso de ódio? Não. Isso é verdade que o mundo não quer ouvir. Isso é verdade que o desviado não quer ouvir. Isso é verdade que o imundo e sujo não quer ouvir. Porque verdade dói. Glória a Deus. Mas sabe o que dói mais? É ver o justo sendo penalizado pelo ímpio. E se esse ímpio estiver dentro da igreja, a dor é maior. Quando alguém de fora lhe fere, dói menos, ou quase não dói, não é, Vanderlei? Mas quando alguém do nosso lado nos fere, a dor é muito forte. Então, quando aqueles irmãos foram soltos, e ainda apanharam, mas foram soltos, eles não ficaram revoltados nem tristes. Não, irmão. Eles fizeram uma oração de gratidão e agradecimento a Deus, por Deus ter achado eles dignos de sofrer pela sua obra. E o que aconteceu nesta oração? Versículo 31. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Deus tornou a maldição em bênção. Aleluia. Então, observe que esses irmãos, quando saíram dali, eles procuraram aos irmãos, versículo 23, e nós precisamos de Deus acima de todos e de tudo, e também nós precisamos dos nossos irmãos. Por isso que Paulo em todo o tempo dizia: oreis por mim. Um homem como Paulo pedindo a oração. Eu também peço, oreis por mim. Glória a Deus. Precisamos dos irmãos para nos ajudar, para nos apoiar, para estar ao nosso lado, sobretudo em momentos assim. Porque, irmãos, é na igreja que brotam as soluções dos céus para as nossas vidas. Vamos para Isaías capítulo 6, 1 a 8. Já tinha um Salmo 73, mas não dá. Vamos concluir aqui com Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8. No ano em que morreu o rei,
O que aconteceu no ano em que morreu o rei Uzias? Interessante, né? Até então o rei Uzias não ter morrido, o profeta estava numa boa, porque o rei era seu primo. Não precisava preocupar, não tinha problema nenhum, nem econômico. Não, o rei é meu primo, o que é que você quer? Você está olhando para mim com a cara feia? O rei é meu primo, eu falo com ele, olha, acaba com você. Mas o rei morreu, foi-se o meu amparo. E no dia que o rei Uzias morreu, foi que Isaías fez, e era profeta Isaías, foi o que ele fez? Ele foi para a casa do... Não deixe o teu rei Uzias morrer, para depois você vir para a casa do Senhor. Pode não acertar o caminho. Venha com o rei vivo. Venha para a casa de Deus com o rei vivo. Então, o rei Uzias morreu. Isaías foi para a casa do Senhor porque sentiu necessidade. E lá na casa do Senhor, ele diz, eu vi. Ou seja, ele teve uma visão. E o que naquela visão Isaías viu? Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava lá. Que foi que ele viu mais? Além do Senhor no alto e sublime trono, os serafins que estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria os seus rostos, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava um ao outro, uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de glória. Amém. Versículo 5, a igreja. Foi o que Isaías disse? Interessante. Ele não quis assumir a culpa sozinho. Não, eu tenho os lábios impuros porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mentiroso. Não, senhor. Um erro não justifica outro. Se você está num ambiente que todo mundo é pecador, você não tem que ser pecador com ele. Se você está num ambiente que todo mundo fala pornografia, você não tem que falar pornografia e nem rir da pornografia deles. E digo mais, se você está num lugar assim, nocivo, e eles não lhe respeitar, é porque você não tem respeito. Porque eu trabalhei com muitas pessoas, e eu estava, por força do ofício, estava no meio deles. Eu era líder deles. Mas eles estavam lá contando a safadeza dele. Quando eu chegava, ele dizia, lá vem o irmão. Muda de assunto, um saía para um canto, outro saía para outro. Respeito. E quem tem Deus na vida deve se dar ao respeito. Se você não se dá ao respeito, você não tem respeito, a culpa é sua. Isaías diz, eu sou um homem de impuros lábios. Você, profeta, de impuros lábios? Que é isso, irmão? Você, profeta na internet, vendo o quê? Está vendo o que na internet? Você não é profeta? Que tipo de profeta? Luz ou treva? A Isaías disse, eu sou, isso é confissão, um homem de lábios impuros e habito
que não justifica. Paulo escrevendo nos Romanos, ele disse o seguinte: o pecado, está escrito lá em Romanos 6, o pecado não terá domínio sobre a sua vida. Você pode ser tentado, o pecado pode se aproximar de você, mas o pecar é uma decisão pessoal sua. Você só peca se você quiser. Não empreste seus ouvidos para Satanás. Não empreste seu corpo para Satanás. Não empreste a sua língua para Satanás. Purifique-se destas coisas, porque senão a trombeta toca e você fica. E o pior, se for no Rio Largo, eu não vou estar aqui para dar conselho. Eu não sei se algum dos dirigentes quer ficar para ajudar essas pessoas. Eu não quero. Amém, irmão? Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós. Fiquemos de pé.